Uma sociedade machista eu considero aquela na qual existe opressão de gênero. Então, os homens eles ocupam lugares na sociedade e eles podem ser privilegiados por ocupar esses lugares ou ter privilégios por ocupar esses lugares. E aí, a partir desses privilégios, eles podem ou não ser violentos, cometer violências ou opressões. Os homens são machistas. Dentro do ambiente de trabalho, essa questão de ter a última palavra. A palavra da mulher é menos respeitada, é menos ouvida. Quando um homem fala firme, todo mundo para. E isso é o machismo que tem as mulheres também, porque elas não teriam que parar, né? Mas tem muito homem machista dentro do ambiente de trabalho, acho que é uma coisa que não incomoda. Sou professora na engenharia, uma faculdade particular no interior, né, que é uma cidade conservadora. Então eu preciso sempre estar construindo um lugar de autoridade, por mais que eu não acredite na autoridade, mas naquele papel ali eu tenho que fazer isso. Né? Eu sou mulher, no curso, né, predominante masculino. Mas afeta em todos os campos, né? Profissional, afetivo, sexual, sei lá, artístico também, né? Fui assistente de um artista e eu ia participar, ele me convidou para participar de uma exposição com a peça que eu tinha feito. Eu já fazia alguns trabalhos que ele assinava e eu queria fazer queria assinar uma peça numa exposição, e depois, já a exposição quase montada, ele disse que ele queria assinar a peça e eu iria só aparecer na vernissagem como convidada. E aí eu me recusei, foi isso. Eu me senti agredida, ofendida, como que é? Discriminada. O machismo me marcou aí, né? Porque no campo das artes o machismo é muito presente. Os homens são têm muito mais facilidade de ter acesso do que as mulheres. E eles se aproveitam das mulheres, da mão de obra feminina, para superfaturar isso. As mulheres terem salários mais baixos é uma coisa assim, profundamente sem sentido, por vários motivos. E um deles é porque a gente é uma mão de obra maravilhosa, a gente trabalha de uma maneira, entendeu? O que acontece para o capitalismo? A gente sempre deu muito para o capitalismo, nós somos as responsáveis, entendeu? E a gente sempre recebe menos, tá? Muita desigualdade. Hoje em dia as mulheres hoje está mais valorizada no mercado, né? Mas não ganha a mesma coisa conforme um homem ganha, né? Você vai trabalhar como professora, você ganha X e o professor ganha mais do que você fazendo a mesma coisa que você faz. Isso é um machismo. Empresas têm machismo. As mulheres hoje em dia tá mais focado no emprego do que os homens. Portanto, que hoje em dia as mulheres têm mais aquela vocação, por exemplo, um volante, dirigindo. As mulheres são mais cuidadosas. As mulheres, ela se dedica mais, é mais mulher. A mulher, além de trabalhar fora, cuida de sua casa, cuida do seu lar. A mulher tem um objetivo. O homem não, o homem é aquela, né? Aquela coisa, chegou do trabalho, toma banho e se joga. A mulher não, a mulher chegou do trabalho, cuida de filho, cuida de casa, cuida de marido, né? Cuida para o outro dia levantar cedo e trabalhar, pegar o ônibus cedo e trabalhar. Né? O homem ainda é aquele que ajuda, né? O homem ainda é aquele que ajuda a mulher, né? É muito comum a gente perguntar: seu marido te ajuda? Oi? Né? É uma pergunta que nem devia fazer parte. E acho que é ruim para eles também, né? Um homem que ganha menos dentro de uma família, ele também se sente pior. Ele também se sente um homem menos capaz,
né? Então, mesmo que isso não seja relevante para a mulher, para ele é. E a postura do homem também não é fácil, em muitos momentos, ser homem dentro de uma sociedade machista. Então, acho que é ruim para todo mundo. Que o mundo é machista. Eu passei uma situação, vou contar aqui, né? Conheci um amigo através de uma amiga, né? Vou te apresentar um italiano. Aí eu fui jantar, todo mundo junto, né? Ela com o namorado, e um cara mais velho. E aí eu achei interessante, porque assim, só porque você tá feliz, tá sorrindo, o cara já acha que você tá afim dele, né? E aí depois foi gentil, pagou a conta, né? Queria me agradar ali. Vou dar uma carona no meio do caminho. Você desce, depois eu continuo no Uber. Ok. Sai do carro, me dá 2 tapas na bunda. Aí eu falei, oi? O que é isso, né? Aí ele me olhou assim. E aí, enfim, depois de 3 dias, ele tinha uma viagem para fazer, me mandou mensagem dizendo do seu excesso. E eu descobri que lá na cultura dele é muito normal, né? Passar na rua e dar tapa na bunda da Itália. Alguns lugares são assim. E aí, enfim, e eu acho que aqui no Brasil a gente às vezes é visto como puta. Também tem essa, né? E aí ele percebeu que eu não gostei, marquei no mesmo momento com palavras e com a minha expressão. E aí, 3 dias depois ele quis se retratar. Achei ótimo, né? E continuou querendo sair comigo. Eu me sinto insegura. Acho que no Brasil dificilmente você vai encontrar uma mulher que se sinta completamente segura andando na rua se estiver sozinha, por exemplo. E os caras se sentem no direito de te dar uma cantada. O cara que no sinal você para com o carro, ele te faz um assédio horroroso e acha que tá te fazendo um elogio. Então afeta. Me dá raiva. Me dá muita raiva. Eu passo muita raiva, tanto no trabalho quanto na rua. Eu penso que a primeira dor que vem, assim, pra mim, minha primeira dor, quando o machismo me afetou, foi meu corpo. A questão do corpo como objeto. Você entender que esse corpo não... Eu tô me desprendendo, tô querendo me libertar disso também. Porque o tempo todo eu entendo como o meu corpo como algo que não é meu. Entendeu? É algo que não me pertence. Eu quero que esse corpo me pertença. A partir do momento que eu sinto que esse corpo não me pertence, isso já me dói, eu já perco a minha identidade, já fico completamente anulada. Sempre tem um homem que é o que cuida, que vai acompanhar a mulher, principalmente no espaço público, né? Ela tem que estar sempre com o homem perto e tem que estar sempre acompanhada de um homem para que um outro homem não a desrespeite. A pessoa passar, ficar mexendo com a pessoa, ficar assoviando, chamando, fazendo elogios que às vezes, muitas das vezes desagrada as mulheres. As mulheres se sentem confortáveis, a pessoa passou, fica assoviando, tá falando, é gostoso, isso. Muitas vezes as mulheres se sentem desconfortáveis com isso, ficar se chamando. Mas na escola que mais acontece, por mais que os garotos fiquem falando, pra zoar as meninas, pra brincar, as meninas se sentem desconfortáveis com isso. Você tem essa questão cultural onde a gente traz enraizado o machismo na gente, onde o homem tem um status diferente dentro da sociedade, da família, em relação à mulher, como se ele tivesse uma superioridade. Eu acho que a gente vive muito isso, onde a mulher está para servir o homem. Tem muita mulher machista, eu acho, ainda. Às vezes eu me pego sendo machista em algumas coisas, né? Acho que isso vem tão forte na gente, né? Acho que nós mulheres, desde pequenas até adultas e principalmente mais velhas, a gente vive desde esse machismo subliminar que está posto, eu acho que desde a criação que nós passamos, nossas mães, nossas avós, bisavós, que reproduzem de alguma maneira a sociedade machista, porque foi assim
que elas foram ensinadas, né? Ainda mais em outras fases, em outros tempos, né? Muito mais que isso era ocultado, digamos assim. Sofri na pele, porque eu sempre fui morar sozinha muito cedo, fui trabalhar desde 17 anos, eu percebi isso no meu ambiente de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, eu muito jovem, eu tive que sair do meu primeiro emprego, porque ali, do meu chefe, com 17 anos, depois vivi isso em diferentes situações, e é como se o tempo todo a gente tivesse que ficar reafirmando esse comportamento para fazer uma mudança de sistema, de vida. Eu acho que desde pequena. E aí quando a gente pega para pensar também, além dos brinquedos, né? A menina pequena, ela sempre é princesinha, bonitinha. E aí, que tipo de princesa é essa? E o menino não, isso aí não pode chorar, não, tem que ser forte, tem que ser isso mesmo. Tem que, se o amiguinho bateu, tem que bater de volta. Tem umas coisas, assim, muito loucas que a gente está vulnerável por estar vivo nessa sociedade. Então, se a gente for parar para pensar hoje em quantas coisas a gente já passou por causa de uma sociedade machista, nossa, a gente não vai ter subjetividade. Um homem mais sensível, um homem menos machista, eu acho que ele vai sofrer ainda mais. E mesmo um homem super machista, né, essa coisa de ter que se provar que é muito homem, que também é ruim. Não quero comparar, não acho que, né, o homem sofre tanto por causa do feminismo. Acho que você tem escalas de sofrimento, como o machismo, ele impacta diferentes pessoas de diferentes classes sociais e diferentes gêneros. É uma sociedade que não sabe olhar as diferenças, né? Que acha que por você ser de um gênero, você pode menos que outro, e tem mais capacidade, está mais apto às coisas. E, na verdade, eu acho que é tudo uma questão de oportunidade, né? Você tendo oportunidade, as coisas se igualam. Eu acho que a força é uma coisa que é medida individualmente. Tem pessoas mais fortes e menos fortes, tem pessoas com mais habilidade em determinada área e outras em outras áreas. Nem todo mundo é as numa única coisa. E eu acho que a sociedade machista é aquela que divide determinadas coisas como sendo de um gênero e outras coisas como sendo de outro. A pessoa fala pra você assim que você tem que aprender a cozinhar, arrumar a casa e lavar roupa, porque se você não souber, seu marido vai bater em você. Eu acho que nesse caso é machismo, sim. Acontece muito na minha casa, porque a forma que a minha mãe foi criada é muito diferente da minha e ela precisou trabalhar muito cedo e essas coisas assim. Então ela acha que eu deveria aprender também, porque senão meu marido vai me bater. De individualidades, do tipo, essa mulher é assim, então ela precisa ser respeitada e tal. Mas a gente nunca para pensar as especificidades dessas mulheres. E uma das coisas que a gente basta tem que especificar é classe, sabe? É poder aquisitivo. É tipo, então assim, o que é... Você não pode construir o raciocínio de mulher e de feminismo sem você pensar nisso, se você pensar em classe. O lance do socialismo tem a ver com isso, com você se reconhecer socialmente. Porque a gente vive numa sociedade que é super desigual e não fala sobre isso, sabe? E a vida continua. Porque tem o pobre e tem o rico, e é isso, né? E a gente segue. Então, a gente não fala sobre isso. E é uma coisa que, assim, determina todo o resto. Eu não estou diminuindo a dor do rico. Pelo contrário, cada um tem sua dor, não sei de nada. Mas, assim, no sentido prático das coisas, se dá dessa maneira, sabe? Então, assim, não tem como a gente não pensar a classe, sabe? Não tem como a gente não pensar que a pessoa que trabalhou na tua casa, ou que trabalhou com a tua avó, uma pessoa simples, ela precisa saber o que é feminismo. E tu precisa poder conseguir conversar com essa pessoa. Porque se tu chegar no alto do teu privilégio e quiser conversar com o feminismo, porque eu sou de povoar, porque é mulher, porque eu não sei o quê, porque eu não sei... A pessoa vai chorar e vai ficar, tipo, papo de bom. Muita gente pode viver machismo, mas não sabe o que é. E tá ali vivendo aquilo, sofrendo com aquilo, mas não sabe o que é. A menina que já falou que ela faz artes marciais, ela luta. Muitas vezes no tatame, o machismo, o preconceito da pessoa falar
não pode, que isso aí é trabalho de homem, é o homem que tem que lutar, ou qualquer outro esporte, futebol, os esportes assim, normalmente as pessoas falam que isso é coisa de menino, não é coisa de mulher, que mulher tem que estar na cozinha, mulher tem que estar cuidando de criança, fazendo qualquer outra coisa, menos esporte. E o esporte, qualquer pessoa que quiser praticar, não tem um gênero certo de a pessoa lutar, da pessoa fazer. Se a pessoa quiser lutar, ela luta, não tem problema. Se quiser jogar futebol, eu até acho que as meninas jogam melhor do que os homens. Tem mais organização, não tem tanta briga, assim, é até melhor do que o futebol masculino. E eu acho que deveria ter mais visibilidade os esportes femininos. Por exemplo, agora eu tô jogando, sou presidente de um time de futebol. Aí eu percebi bastante o machismo ali, né? Porque eu sou a única mulher presidente do campeonato que eu participei, que foi a Liga de Desporto de Nova Iguaçu, Sub-17, e só tinha homem presidente de time. Eu era a única mulher. Aí eu percebi. Aí eu fui jogar com um time, aí cada um ficava de um lado, né? Só que no mesmo campo. Aí eu fico gravando e falando com os jogadores, e o técnico do outro time falou que eu não podia ficar gritando e em pé, gritando com os jogadores, que eu deveria ficar sentado no banco. Aí eu falei para ele, você não é o juiz que tem que decidir isso. Se você pode ficar andando para lá e para cá, gritando com os seus jogadores, eu que sou presidente de time não vou poder fazer isso? Pode. Então, essa parte, eles não são acostumados, ainda mais não são acostumados a mulher a trabalhar assim no futebol, como presidente, como diretora, é difícil. Geralmente eles assim, hoje em dia você já vê bandeirinha. Tem muitas bandeirinhas, não tanto como poderia ter, mas tem bastante bandeirinha mulher. Agora, presidente de time é difícil. Você vai trabalhar e todos os cargos estão sendo disputados igualmente entre homens e mulheres ou todos os outros gêneros. Isso não acontece. Não acontece nem dentro do serviço público, que é menos machista, porque é um sistema diferente, mas é machista também. E você vai ver nas diretorias, nos cargos de chefia, mesmo em instituições que é majoritariamente mulheres, os chefes são os homens. Então, para mim, o machismo é isso, a falta de igualdade de direitos. Esse direito, né, da maternidade e da paternidade, que eu acho que deveria ser igual. Eu acho que eu só consigo entender essa sociedade realmente igual quando a gente tiver esse equilíbrio aí entre mãe e pai, assim. Não acredito em movimento feminista que não fale sobre essa questão da maternidade, que eu acho que é o que impõe o futuro, né? Eu vejo hoje em dia, eu sendo mãe, eu vejo como isso é pesado, né, pra mãe, né? Receber essa responsabilidade quase que total em cima da criação do filho. Então, acho que isso pra mim é o que acaba tornando a gente uma sociedade machista, porque a referência de uma criança quando ela tá em casa, da mulher, é a mãe. E aí ela vê que a responsabilidade é total da mãe e a ausência do pai é como se fosse uma coisa já imposta, né? Tanto que a gente vê aí a quantidade de crianças que tem sem o registro do pai obrigatório, quer dizer, que não é obrigatório o registro do pai, mas as mães não podem abortar quando elas não se entendem como mães, sabe? Então, é muito contraditório. Você conta a sua experiência para outras pessoas que, às vezes, vivem isso, só que não têm uma noção, né? Do machismo. Tem pessoas que vivem isso durante o dia, a noite. Pessoas que são casadas com um homem machista. Por exemplo, o meu técnico, eu acho ele extremamente machista. Acho que a mulher dele sofre muito em relação à maneira que ele vive. Tudo tem que ser do jeito dele, tem que ser na hora dele. Apesar dele ser uma pessoa de bom coração, mas ele tem esse machismo nele. Tanto que ele é um bolsominion. Entendeu? E a maioria dessas pessoas que votaram no Bolsonaro tem essa característica machista. Pode ter certeza. Agora mesmo, esse ano de 2019, está sendo um ano assim, bem marcante, porque morte de muitas mulheres, de homossexuais, de pancadarismo, tirando a vida,
uma falta de respeito, porque cada um tem a liberdade de escolha, de ideias, de você ser o que você quer. E não ninguém, um machão lá fora, impor para você o que você vai fazer, o que você deve. Antes desses homens dizerem que o feminismo é algo ruim, ouçam as mulheres. Porque isso também pode ser muito positivo para esses homens, assim, entende? Pensando de uma maneira assim mais... Claro que tem coisas que, para esses homens, manter essa sociedade machista, manter o patriarcado, manter tudo isso, é positivo porque continua deixando esses homens numa situação de privilégio absurdo, né? Mas pensar que esses privilégios também, de alguma maneira, pode ser ruim para eles próprios, entende? Assim, que mulher que eles querem para eles, assim, para eles ficarem, para eles dividirem uma vida? Uma mulher feliz, uma mulher livre, ou uma mulher sempre dependente, subjugada, triste. É muito melhor uma mulher feliz, livre, do que uma mulher, né, dependente dessa forma, dependente emocionalmente, dependente financeiramente, dependente em todos os sentidos. E esses homens também se libertarem dessa dependência, porque rola uma dependência. Eu digo, acabei de falar a história da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, essa parte estrutural, essa coisa familiar. Você vai para uma festa, olha onde as mulheres estão. E dentro de trabalho, de ambientes corporativos, né, de empresas também, eu vejo isso. Acho que tá bem melhor, assim, que as mulheres estão falando mais, estão lutando mais pelos seus espaços, né, pela sua liberdade, pelo respeito. Então, isso está sendo mais falado, está incomodando mais. Mas me dói, a dor me vem com relação à sociedade machista quando eu sinto que esse corpo, que é o meu corpo, ele não me pertence. As escolhas do meu corpo, as escolhas da minha vida que passam por esse corpo, sempre é colocado assim, é o que essa sociedade espera, né? Eu tenho que parir, eu tenho que ter filhos, eu tenho que falar doce, eu não posso suprir os meus desejos sexuais, que senão eu vou ser uma mulher inferior, não vou ser uma mulher de família, uma mulher, entendeu? Sim, entendo isso, assim. A gente escutar o que essas mulheres querem dizer, escutar mais as mulheres, ouvir mais as mulheres, né? Importante falar sobre machismo porque é o primeiro passo para você poder combatê-lo, né? Não tem como combater uma coisa que você não nomeia. Então, é muito importante falar sobre isso para que a gente possa caminhar rumo a uma sociedade igualitária. No sentido de não expressar, né? No sentido de não falar, de não poder me expressar plenamente. Eu estou sortuda que tenho pais abertos que me educaram de falar e que veio de uma sociedade socialista onde o machismo não era tão fortemente expressado, né? Onde as mulheres tinham mais abertura e mais voz, né, da Bulgária. No tempo do socialismo, que continuou carregado até hoje, né? Hoje em dia, como o capitalismo ferozmente, né, entrou na cultura, eu acho que já desequilibrou. Se reconhecer da história de outras mulheres e por se reconhecer, né, ter a sororidade, viver isso verdadeiramente. Aí tu vê assim, caramba, eu preciso me juntar a esse bando, porque se eu não me junto a esse bando, eu não sou nada. Né? Porque a gente é juntas, né? E a mulher tem muito isso, assim. Né? Estar junto entre mulheres, para mim, é uma das melhores sensações que eu posso ter na vida. Estando bem ou mal, quando eu tô entre mulheres, eu me sinto em casa. Para mim, eu tenho um ponto extremamente positivo, que é ela botar para fora e ela compartilhar, ela trazer enquanto pesquisa. Assim como eu tô vendo muitas mulheres denunciando, coisa que também a gente não via. Mulheres até conhecidas, que têm algum destaque, né? No cinema, na televisão, enfim, denunciando. Então, porque a gente sempre se calou. Eu também que vivi isso, também me calei.
Porque ai de nós que pudéssemos botar isso para fora, né? Falar. Nem às vezes nem na família a gente falava. Né? Uma sociedade que não dá voz para a mulher, que maltrata, que castiga, que oprime, que desrespeita, que desconsidera, que desvaloriza. E o outro cara que chegou em casa e falou, que bonita essa pintura aí, né? E eu falei, eu que pintei. Mas você fez muito bem, parece que homem que fez. Mas melhor chamar seu marido para fazer isso, porque isso é trabalho de homem. Desde que a gente nasceu, a gente já é afetado pelo machismo, né? Os nossos brinquedos são, desde pequenos, já escolhidos por uma sociedade machista, onde as mulheres vão ter acesso a ferro de passar roupa, a cozinha da estrela, todos os acessórios de uma dona de casa, né? De uma pessoa que é a dona de casa. Eu tô fazendo uma música que é a dona de casa, na verdade, é a dona de um lugar nenhum, né? Porque aquele lugar também não lhe pertence. Enquanto os homens ficam com os brinquedos legais, né? Os carros, os super-heróis que voam e fazem várias coisas. E os brinquedos que aguçam mais a criatividade, né? São maiores movimentações, enfim. Nossa, afeta muito e ao mesmo tempo coisas assim que eu nem sei. Eu vejo assim, até de, não sei, eu vejo machismo antes de mais nada como estrutural. Claro que existem coisas muito grandes, como assédio, como coisas gritantes, que aí todo mundo vai dizer, é machista. Mas você vê também muito machismo em mínimos detalhes. Eu mesma, como mãe, eu agora já são adultos, mas eu tenho uma filha menina e um filho menino, quer dizer, 2 adultos, eu estou infantilizando eles. Mas quando criança, né, aquela coisa, sai na rua, não sei o quê, a minha filha pedia para ir ao banheiro, eu sempre parava e arrumava um banheiro para ela ir. Meu filho me pediu um banheiro, se eu estava atolada, eu dizia, faz xixi na árvore. Então, eu acho que, assim, e essa compreensão de que isso era um ensinamento machista, eu acho que eu só fui ter décadas depois, né? E aí você tem o fato de você, mulher, ter o seu estilo, ir para um lugar onde só tem homem, um exemplo. Aí você passa por lá, aí tem vários tipos de homens. Aqueles homens que vão te olhar como se você fosse uma puta, e os homens que vão te olhar como se você fosse uma merda, pela forma que você está se vestindo, ou pelo estilo adotado por você, ou vão ficar fazendo julgamentos sem ao menos saber quem você é. Não dá para poder falar como uma pessoa é só pela vestimenta dela, pela mulher estar usando um short curto. Isso não significa que ela é puta. Por estar usando roupa rasgada, não significa que ela é roqueira. Que por estar usando branco, não significa que é macumbeira. Isso, antes, eu não sei como era, mas hoje as pessoas ficam associando muito isso, mesmo tendo bastante movimentos que sejam contra isso. E na televisão passa bastante sobre tudo isso. Então, o que faz com que as pessoas continuem com esses mesmos conceitos relacionados ao machismo, eu não sei o que é. Isso deve ser do psicológico da pessoa, porque tem tanta coisa que fica assim, dentro da cara da pessoa mostrando que aquilo é óbvio, mas não adianta. Eu acho que são pessoas que vivem no seu próprio mundo, né? Eles não gostam de perceber que existem outras pessoas diferentes. Eles querem que o mundo seja da maneira deles. Se tiver alguma coisa diferente, eles começam a bater, né? Bate de frente, reclama, xinga. E tem umas pessoas que já nasceram assim. Nasceram não, assim, teve uma vivência da família, o pai era e ele pegou essa mania do pai, né? Quando eu vejo uma questão machista, por exemplo, no meu companheiro, ele é uma pessoa super aberta, mas ele tem umas questões machistas que reproduz coisas que o pai dele fazia. E aí, acho que quando você faz um insight de falar sobre isso, você tem a possibilidade de mudar.
e refletir. E ver que aquilo para você não serve. E aí você... Acho que falar é importante, porque você reflete, tem a possibilidade de você rever algumas coisas e fazer diferente. Porque é aquele ditado, não se mete uma colher entre marido e mulher, mesmo sendo meu pai e minha mãe, mas mesmo assim. Daí tem vezes que quando eu tento debater para ajudar minha mãe fica, fica quieta, deixa de falar, não adianta de nada, e realmente não adianta. Porque quando a pessoa tem um conceito enraizado na cabeça dela, não quer mudar de jeito nenhum, não é a opinião de uma pessoa próxima que talvez mude. Então depende dele. Meu marido é um machista. Entendeu? Por que que o meu marido é um machista? Ele não aceita certas coisas, que os meus ideais, ele não respeita as minhas vontades, as minhas opiniões. Então, para não bater, entendeu? De frente com ele, eu prefiro viver a minha vida, porque eu vou ter meus ideais, a minha liberdade. Entendeu? Mas é uma sociedade que te cobra isso. Afeta a minha vida profissional, porque a gente tem que trabalhar muito. Muitas vezes o fato de ter os homens, né, alguns homens, não são todos os homens que são assim, mas o fato desses homens estarem em cargos superiores, existe em maior e menor grau o assédio moral, que a gente acaba se sujeitando a fazer coisas ou assumir funções dentro do trabalho que a gente não gostaria de assumir. Isso me afeta, porque isso já aconteceu comigo. E sempre com um discurso disfarçado, né? É um discurso disfarçado, não machista, mas no final o que eles querem que você faça, você acaba fazendo, porque depois todo o grupo de trabalho acaba apoiando aquela atitude que é um assédio. Trabalhava numa escola que era uma escola, assim, ficava na entrada de uma favela, e eu fui ameaçada de morte por um homem, por um aluno, porque ele não fez nada na aula e ele queria que eu aprovasse. E ele falou que se não aprovasse ele ia me matar. Porque eu sou mulher, porque ele sabe qual é o meu carro, porque ele sabia onde eu morava. E, enfim, a gente anda na rua e a gente sente, né? A gente anda na rua, a gente anda no ônibus, no metrô. Em todos os lugares você sente a presença do machismo, né? Afeta também na medida em que eu saio na rua e as pessoas me olham ou mexem comigo, ou invadem o meu espaço, ou invadem a minha privacidade. Me afeta quando um homem é considerado mais capaz do que eu, por ser um palhaço, o homem que é o dono do grupo e que é assim. É patriarcal o negócio, entendeu? Ele é ótimo, mas é patriarcal. E ela falou isso e eu fiquei assim, total. Então, o que é feminino não é necessariamente feminista, mas a Bell Hooks fala isso. Assim, envolver uma mulher numa ação é deixá-la ser feminista, sabe? Ela bota um pouco nesse lugar. Claro que ela desdobra, mas assim, ela bota nesse lugar, sabe? E no fundo é meio isso, mas... Por exemplo, casais que trabalhavam juntos na palhaçaria, que faziam o homem e a mulher que eram casados, e aí viajavam com si, que faziam. Tem alguns casais, assim. Eu vi uma entrevista de um cara mexicano e a mulher dele era boliviana, a esposa dele. E aí, só ele falava na entrevista. Só ele falava. Eles deram uma entrevista de 15 minutos, que ela falou 2 minutos de entrevista. E aí tu fica assim... Será que tá empoderada? Será que ela não tem que entender algumas coisas? Talvez ela não queira, é uma opção dela. Mas assim, eu duvido, porque o empoderamento, ele é a nossa felicidade, ele é o nosso encontro com a gente mesma. Então eu duvido que essa mulher, se ela começasse a entender que ela pode falar, que ela pode ser, que ela pode, inclusive, ela vestia a mesma roupa que a dele. Eles eram, tipo, iguais. A mesma maquiagem, a mesma roupa, a mesma tudo. E a palhaçaria é uma coisa assim, é de você, é quem você é. Então, como que essa mulher pode estar vestida igual a esse outro? Sim, eu acho que a mulher tem que se vestir de acordo com do jeito que ela se sente bem. A roupa não é convite pra ninguém, né? Porque a mulher usa um short curto, né? Porque a mulher usa um decote que ela tá se oferecendo pra alguém, tipo, que ela tá à venda, que ela tá disponível. Não é isso. É simplesmente o gosto dela. Ela gosta de se vestir assim, ter a bunda muito grande.
Às vezes eu não podia usar uma saia que nem era curta, que era até a metade da minha bunda, tipo, entre o joelho e a bunda, era até metade, tipo, não era curta, mas por ter a bunda grande, aquilo chamava a atenção de uma maneira. E aí, se as pessoas mexiam comigo, parecia que a culpa era minha por estar vestindo uma saia daquela maneira. Igual a mulher que é estuprada e fala, mas também com aquela roupa, né? Culpabilizando a mulher ao invés de culpabilizar. Então, acho que para mim é mais... Sempre tem essa visão de como a gente é exposto a isso. Ou é porque ela é prostituta, ou é porque ela é gay, ou é porque ela tá com uma roupa mais curta, uma saia mais curta. A sociedade imperativa, né? Com a presença com anulação do lugar da mulher, que é, na verdade, quando a gente fala de machismo, a gente fala também em racismo. Eu acho que xenofobia, homofobia, elitismo, né? Que são características fisiológicas, mas não necessariamente falhas de caráter, mas sim sistemas sociais de poder de dominação. São comportamentos que contribuem e fomentam a existência de violências pautadas na inequidade de gênero, como também ações que visam corrigir essa distorção. Que eu acho que tem o tempo todo isso, como dominação, como imperativo, mas ao mesmo tempo uma crescente resistência, o que é muito bom. É um conflito com uma concepção de sociedade multicultural, mas que se construiu com um adendo de instituições, de situações sem problematizá-las, né? E que eu questiono a partir de estudos que eu venho fazendo também, que dissemina esse valor de tolerância à diferença, mas esconde esse moralismo, muitas vezes, né? Isso se confirma muito nos números de vítimas de violência de gênero. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Isso são dados crescentes, né? Que também é o quinto do país do mundo onde mais se matam mulheres, de acordo com o mapa de violência 2015. Quando o homem se acha superior à mulher. Via muito meu pai, que é minha mãe. Ele agredia muito ela. Bom, já sofri um relacionamento abusivo, então é uma coisa que me afetou muito mais. Mas a partir do momento que eu consegui me desprender, me libertar do relacionamento com essa pessoa, eu vejo que hoje eu problematizo tudo em função... eu questiono tudo muito mais para interpretar se uma determinada situação é machista ou não. Então hoje eu diria que eu sou muito mais crítica com uma série de coisas por conta do machismo. No meu primeiro casamento, eu acho, de uma forma mais intensa essa questão do machismo. De ser mesmo questionada em vários aspectos. De uma roupa ou do peso. O tipo de comportamento. E eu tinha completa noção do quanto aquilo era bizarro. E às vezes eu penso que nós mulheres a gente tem que ficar fingindo demência para poder se relacionar com os homens héteros, cis, etc. Sabe? É uma opção. Já que tu optou pelo universo hétero, finge a demência. Sabe? Na maioria das vezes eu acho que a gente tem que fingir demência. Então, para isso, eu tinha plena consciência do quanto aquilo era completamente bizarro, grotesco, desajustado, enfim. Então, eu tive essa experiência mais de perto no primeiro casamento. Acho que mesmo com as pessoas mais abertas, né, os homens héteros mais abertos e mais bacanas que tu conhece, acaba se repetindo. Olha só, eu estou passando. Não passei, não, estou passando. Eu, inclusive, estou numa fase assim, muito difícil. Eu já pedi minha saída daqui, porque o meu marido é um machista. Entendeu? Por que o meu marido é um machista? Ele não aceita certas coisas, que os meus ideais, ele não respeita as minhas vontades, as minhas opiniões. Então, para não bater, entendeu? De frente com ele, eu prefiro viver a minha vida, porque eu vou ter meus ideais, a minha liberdade. Entendeu?
Mas é uma sociedade que te cobra isso, hein? A gente ainda vive isso. Infelizmente, nesse país. Essa coisa do amor romântico também, né? Que deixa a mulher vinculada àquele homem ali. Mas é machista na medida em que a exploração se dá nesse campo do gênero também, né? Tipo, o homem tá acima da mulher e a mulher, sei lá, é usada, é explorada, é enganada, é manipulada, é assassinada, é estuprada. Vem acontecendo tanta coisa com esse negócio de machismo, homem agredindo mulher. Meio que um tabu também as pessoas falar que normalmente as mulheres não querem trocar experiência disso que já teve, do machismo, que já sofreu machismo, que através do machismo também pode vir o abuso por palavras. Eu esqueci como que se fala a palavra certa. Mas aí é meio que uma coisa libertadora, porque as meninas trocam experiências e não se sentem sozinhas, às vezes por causa do machismo, elas se sentem reprimidas, pode gerar até uma depressão. Então acho que isso é um assunto que deveria falar mais, também porque é uma coisa libertadora para as pessoas. O que? Escuta? Nossa. Mas escuta não tem a ver só com machismo, né? Escuta tem a ver com nossa educação como seres, né? É uma educação que se desenvolve desde o útero, né? Tanto que a mãe dá essa abertura para escutar o próprio corpo, para escutar o que está acontecendo dentro do ventre, para dar abertura para esse ser se manifestar, né? Então, eu acho que a escuta acontece desde aqui e depois na educação do filho, da filha, independente se homem ou mulher. Então, eu acho que a escuta é fundamental para nós como seres, para a abertura para o outro poder se expressar e para ouvir algo, para ter uma comunicação aberta, livre e de igualdade. O enfrentamento desse feminicídio, dessa violência, né, crescente contra as mulheres. Movimentos de mulheres muito fortes, né, caminhadas, atos, ações, audiências públicas, leis, manifestações, né? Eu acompanhei, por exemplo, o estudo da Marcha das Vadias de 2013, que foi muito potente, no meio de uma jornada mundial da juventude, de cunho religioso, a vinda do Papa e tudo, né? Então, as mulheres fizeram uma caminhada na orla de Copacabana e até Ipanema e trouxeram diferentes frases, narrativas, performances políticas, e foi muito potente, né? Aí eu acompanhei isso e coloquei na minha pesquisa, e ali eu colhi muitas frases que foram estampadas nos cartazes, nas faixas, né? Nos megafones. As roupas apertadas não são desculpa para estuprar, ônibus lotados não é motivo para palpar, o transporte é público, meu corpo não, o corpo é meu e não de quem quiser. Nosso corpo nos pertence. Ame-se com a intensidade que a publicidade te odeia. Se na TV pode, se no outdoor pode, aqui também pode. Minha nudez é política. Vai ter gênero na escola, sim. Eu não vim da sua costela, você que veio do meu útero. Estado, não se meta no meu útero. O ventre livre. Gravidez apenas quando desejada. Minha fé não atrapalha minha sexualidade. Pelo amor da violência sexual, tirem meus rosários dos meus ovários. Estado laico, nem santa nem puta, mulher. Marcharemos até o dia em que sejamos livres, pelo direito a ser livre sem medo, nenhum direito a menos.